Fala pessoal, tá uma ventania aqui, sabe que eles quebraram os vidros, né? A prefeitura tá reformando aqui. Aí tá a ventania, o vento fica batendo aqui na cortina, tá complicado. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, tá? Eu tô interrompendo um pouquinho a série do paulinismo. Aliás, tem tantos outros temas ainda que eu queria abordar, mas é porque eu fiz um short aqui no canal, onde eu fiz aquele perguntar não ofende, onde eu perguntei por que se uma pessoa não paga pelo pecado de outra pessoa, por que Deus matou o filho de Davi, né? Aquele filho dele que morreu por causa do pecado dele. Só que eu já tinha feito aqui no canal um vídeo explicando isso, com captura de tela. Como esse vídeo é antigo, já deve ter se perdido aí, então eu vou fazer de novo agora explicando para vocês por que aconteceu isso, dentro de uma ótica mais judaica, tá bom? Dentro do entendimento das pessoas que já estudaram isso daqui, dos sábios que estudaram essa passagem, tá bom? Na época de Israel, do rei Davi, quem julgava as causas eram os juízes. Só que os juízes, conforme eles perderam o poder, Israel teve a monarquia a partir do rei Saul, o rei, ele agia também como um juiz. Então algumas causas eram levadas aos reis de Israel. Que nem você vê, por exemplo, lá Salomão, que tem aquelas duas mulheres brigando pelo mesmo filho. A Salomão manda cortar o bebê ao meio, etc e tal. Então os reis também agiam como juízes, de acordo com o entendimento do que eles tinham da lei, da Torá, da lei de Moisés. E o que acontece? Como Davi era o rei, quem que ia julgar o rei? Trazendo aqui um exemplo aqui, hipotético aqui para o Brasil, né? Um exemplo análogo, é que nem o Silas Malafaia fica reclamando aí, né, que o Xandão já é a última instância. Então se o Xandão fizer algo errado, quem que vai julgar o Xandão? É mais ou menos assim. Porque se você já está numa instância superior, você não tem ninguém acima de você para julgar você. Tá certo? Então quando Davi comete um pecado, só quem tinha poder para julgar ele era o próprio Deus. Porque dentro da ótica da Bíblia, da teológica, Deus estaria acima do rei Davi. Só ele podia julgar o rei Davi. Só que Deus não quis julgar o rei Davi. Na verdade, Deus fez uma pegadinha com o rei Davi. Ele falou, como o rei Davi ele julga a causa das outras pessoas, ele é o rei de Israel, eu vou deixar que ele mesmo julgue essa causa. O que ele fez? Ele mandou o profeta Natan contar uma historinha falsa para o rei Davi, que nós vamos ler aqui, e quem ia dar o veredito era o próprio rei Davi. Vamos analisar aqui ó, o que o profeta fala para ele? Deus mandou o profeta Natan falar com Davi, e ele entrou e lhe disse, havia dois homens na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número. O pobre nada tinha, senão uma ovelha. Desculpa que eu estou com a bicesta, às vezes a minha dicção ficou um pouco ruim, tá? Só uma pequena ovelha que ele havia comprado. Ele a criara, preste atenção, o homem criou essa ovelha desde que ela nasceu. E ela cresceu com ele e com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo da sua taça, dormindo no seu colo, e era como sua filha, tá? A ovelha dele era como se fosse a filha dele. Um hóspede veio à casa do homem rico e não quis tirar uma das suas ovelhas ou de suas vacas para servir ao viajante que o visitava. Então ele tomou a ovelha do homem pobre e a preparou para a sua visita. Davi se encolerizou contra esse homem e disse a Natan, agora aqui é Davi julgando, pela vida de Deus, quem fez isso é digno de morte. Devolverá 4 vezes o valor da ovelha por ter cometido tal ato e não ter tido piedade. Então note que no julgamento de Davi, ele sentencia a morte e que seja pago 4 vezes mais pela morte daquela ovelha que era como uma filha para aquele homem. Aí o profeta fala para ele, esse homem és tu. Assim diz Deus, o Senhor de Israel, eu te ungi rei de Israel e te salvei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu Senhor e coloquei nos teus braços as mulheres do teu Senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não é suficiente, eu te darei qualquer coisa. Por que desprezaste Deus e fizeste o que lhe desagrada? Tu feriste a espada Urias, o Heteu. Sua mulher tomaste-a por tua mulher, e a ele mataste pela espada dos amonitas. Agora a espada não mais se apartará da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, do Heteu, para que ela se tornasse a tua mulher. Então o que acontece aqui? Como a ovelha era como uma filha para aquele senhor, ali o texto dá a entender, segundo os midrash dos rabínicos, que Urias, ele tinha uma filha com Betseba. Pouca gente sabe disso, mas nas informações rabínicas nós sabemos disso. Então aquela filha também da Betseba e de Urias, ela ficou desamparada e ficou sem o pai, que no caso era Urias o Heteu, porque Davi fez ele ir para a guerra, colocou ele na linha de frente, para ele morrer lá pelos amonitas. Então como Davi sentenciou que fosse pagado 4 vezes mais pelo mal que ele fizera, por isso que os 4 filhos de Davi tiveram um destino trágico. O primeiro foi o bebê que morreu, o segundo foi aquele outro que violentou a meia-irmã, aquela irmã já ficou em desgraça, né, como se diz. Esse meu irmão foi morto pelo Absalão, né, Amon.
E Absalão depois se voltou contra o próprio pai e depois foi morto, aquele que ficou com os cabelos pendurados lá na árvore. Então Davi pagou 4 vezes mais pelo mal que ele fez a Urias e a filha que ele tinha com Betseba. Basicamente isso. Então foi ele mesmo que proferiu a sentença. Foi ele mesmo que deu o julgamento. Se ele tivesse dado um outro tipo de sentença, isso não teria acontecido. E o Novo Testamento, Jesus fala algo parecido. É até irônico, né, que os agnósticos têm que ensinar o evangelho para os cristãos, né, que tem coisas que os cristãos não sabem da própria Bíblia. Mas é exatamente por isso que no Novo Testamento, independente do personagem ser real ou não, que Jesus fala assim: não julgueis para não serem julgados, porque com o mesmo peso que julgas, tu serás julgado. O que Jesus estava falando? Era um paralelo disso. Porque quando você tem o poder de julgar alguém, você pode ser julgado com o mesmo peso, que nem aconteceu com o rei Davi. Por isso que Jesus fala várias vezes: não julgueis para não serem julgados. Porque eu vejo por aí, por exemplo, muitos pastores aí julgando outras pessoas. Se isso for verdade, então, e se a Bíblia for uma verdade, então eles mesmos estão se julgando. Ah, porque aquele pessoal vai para o inferno, os católicos adoram imagens, são idólatras, aqueles pais de santos são macumbeiros. O mesmo peso que julgas será julgado. É parecido com aquele pastor lá que não sabe nem que Alá é um título que significa Deus, né? Ele chega a falar que Alá é um demônio, sendo que na verdade Alá, até um judeu que mora no país árabe, quando ele vai falar do Deus de Israel, ele usa o termo Alá, porque é a língua árabe. Ah, eu sigo o Alá de Israel, né? Nós seguimos. É o mesmo termo. Inclusive vem de Eloá, ou de Elá no aramaico, né? Que é o hebraico e o aramaico. É o mesmo título. Mesmo assim o pastor está julgando os outros, dizendo que Alá é um demônio. Então, se isso aí for verdade que a Bíblia diz, ele pode ser julgado com o mesmo peso. Tá bom, galerinha? Gostaram do vídeo? Dá um like aí, que isso ajuda a aumentar a atividade e alcance, tá? Engajamento, você sabe que o YouTube anda todo bugado ultimamente. Obrigado por ter assistido. Em breve eu vou retomar o paulinismo e tem outros temas também que eu queria trazer. Paz a todos.